Graças a Deus, queridos. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler versos 1 a 8. Apocalipse 21, de 1 a 8. Está escrito o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu quero hoje, irmãos, então, conversar com vocês sobre a realidade gloriosa do céu. E é muito importante entender isso, que o cristianismo é a religião da esperança. O céu não é apenas o nosso destino, o céu é também nossa origem. Nós nascemos de cima e estamos indo para lá. Nós entendemos com toda clareza que o céu, a nossa pátria, não é aqui. Construir, portanto, as nossas raízes aqui, ajuntar os nossos tesouros aqui, colocar a nossa esperança aqui, é frustrar-se, porque a nossa pátria está no céu, a casa do Pai está no céu, o nosso lar permanente será o céu. Aqui nós caminhamos, aqui estamos de viagem, como disse o Dr. Billy Graham. Eu estou a caminho da minha casa, a caminho da minha terra, a caminho da minha pátria, como muito bem descreveu John Bunyan no seu livro Peregrino. Aqui nós estamos de jornada, lutas, perigos, ameaças, inimigos, tentações, seduções, mas nós estamos caminhando com a graça de Deus. E todos chegaremos lá, porque a Bíblia diz que vamos indo de força em força, e cada um aparece diante de Deus em Sião. Eu sei que hoje pregar, como falamos segunda passada sobre o inferno, e agora hoje falando sobre o céu, não são temas tão populares mais. Parece-nos que esta mensagem não é tão aceita, porque os homens querem construir um império aqui mesmo, o seu tesouro enterrar aqui mesmo. Mas falar do céu, irmãos, é algo tão bendito, que isso levou o primeiro-ministro da Inglaterra, no século passado, a afirmar que a decadência da Inglaterra devia-se ao fato de não se ouvir mais dos púlpitos pregações sobre o inferno e sobre o céu. Nós precisamos entender isso. Há um inferno do qual precisamos fugir da ira vindoura. E há um céu que nós devemos desejar ardentemente e recebê-lo como herança. Pregar sobre este assunto não é pregar um assunto etéreo, distante,
fora da nossa realidade? Não, absolutamente não. Refletir sobre o céu tem implicações práticas para a vida do aqui e do agora. Se não, vejamos. Primeiro, pensar sobre o céu mexe com a sua vida financeira. Já pensou nisso? A Bíblia diz assim: ajuntai para vós outros tesouros lá no céu. Então, quando você reflete sobre o céu, isso mexe com seus valores financeiros, seus investimentos, com a sua maneira de entender vida financeira. Porque você tem o que você investe lá, e você perde tudo que você investe aqui. Na linguagem de Pedro, aquilo que está aqui e o que for construído aqui vai ser entesourado para o fogo. Mas quando você ajunta tesouros lá no céu, esses tesouros nem traça, nem ladrão, nem ferrugem podem tomar de você. Portanto, um homem não é rico pela quantidade de coisas que ele tem aqui, mas ele é rico pela quantidade de tesouros que ele ajunta lá. Segunda coisa, você refletir sobre o céu vai mexer profundamente com a sua mente, com suas reflexões, com suas ponderações. O apóstolo Paulo diz assim: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Põe a sua mente para pensar no céu. Como vai ser o céu? As glórias do céu, as recompensas do céu, as alegrias do céu, a permanência do céu, a perenidade do céu. E é para lá que você está indo, e é lá que você passará a eternidade, se você pôr a sua confiança em Jesus. Às vezes nós gastamos toda a nossa energia na transitoriedade da vida, naquilo que fica, naquilo que não permanece, naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro, naquilo que é terreno, naquilo que é físico, naquilo que vai acabar. Se a nossa felicidade for construída aqui, corremos o risco, como Salomão, lá em Eclesiastes 2, buscar felicidade na bebida, na riqueza, no sexo, na fama, e descobrir que tudo isso é bolha de sabão, é vaidade, não tem consistência, não tem conteúdo. Terceiro, quando você pensa e reflete sobre o céu, isso mexe e move você na direção da santidade. A Bíblia diz lá em João, 1 João 3, versículos 2 e 3, que aqueles que têm essa esperança guardam-se a si mesmos puros. Quem não pensa no céu, vive uma vida dissoluta. Quem não espera o céu, não se prepara para ele. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Portanto, se você aguarda a segunda vinda de Cristo, se você aguarda essa pátria gloriosa, isso leva você a andar com Deus em novidade de vida todo dia, porque todo dia você está aguardando a volta do Senhor Jesus. Quarto lugar, quando você pensa e reflete sobre o céu, isso ajuda você a enfrentar o sofrimento. Não é verdade, irmãos? Aqui tem sofrimento, aqui tem luta, aqui tem choro, aqui tem dor, aqui tem decepção, aqui tem desencontro, aqui tem ferida na alma, aqui tem traição, aqui tem solidão, aqui tem abandono, aqui tem injustiça, aqui você sofre, aqui você sangra, aqui você geme, aqui você chora. Se você não tiver esperança, a sua vida perde o sentido. É por isso que tanta gente dá cabo da própria vida, é por isso que tanta gente mergulha no alcoolismo, é por isso que tanta gente mergulha na promiscuidade, é por isso que tanta gente se desespera da própria existência, porque não tem esperança. Mas a Bíblia diz que quando você pensa no céu, você reflete assim: porque o sofrimento do tempo presente não é para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Você tem esperança, tem esperança. Quinto lugar, pensa comigo, o céu nos ajuda a enfrentar e a nos livrarmos do medo da morte. A Bíblia diz que a morte traz pavor na gente, não? É o rei dos terrores. É assim que a Bíblia descreve a morte, o rei dos terrores.
Talvez você não tenha medo de enfrentar a sua própria morte, mas você tem angústia só em pensar que alguém que você ama da sua casa morra. Eu, quando era criança, eu tinha pânico de pensar na minha mãe morrer. Se eu levantasse e não a visse, eu entrava em pânico, eu tinha medo de perdê-la. A morte nos causa medo, mas quando você pensa no céu, você diz assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Foi isso que levou o Dr. Mark Lloyd Jones, que vocês conhecem tão bem, considerado o maior pastor do século XX, o homem que mesmo não viajando, ou viajando muito pouco, mas passando quase todo o seu tempo pregando no mesmo púlpito, na mesma igreja, influenciou o mundo. Ele, sendo médico, e médico da família real, resolve abdicar-se desse alto privilégio para se tornar pastor e pregador. E ele contraiu um câncer, e o tratamento não logrou êxito, e ele já estava no seu estado quase final, e a igreja chorando, e a família reunida, e orando, intercedendo pela cura dele. Chegou um momento que ele disse para a sua família e para a sua igreja: por favor, não orem mais pela minha cura, não me detenham da glória. Ele não está com medo de morrer, porque ele tem plena convicção que morrer é entrar na glória. Foi isso que levou o grande avivalista Dwight Lyman Moody, na hora da sua partida, ele tem essa visão mirífica, gloriosa, e diz: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, eu estou entrando na glória. Só aqueles que têm plena consciência do céu podem encerrar a vida e fechar as cortinas do tempo com essa perspectiva de felicidade arrebatadora. Eu gostaria que nós, antes de entrarmos propriamente dito na exposição desse texto, pudéssemos, à luz das Escrituras, termos uma visão do que é o céu, uma descrição gloriosa do céu. Primeiro, irmãos, o céu é o nosso destino. Portanto, o céu é um lugar e um estado de felicidade eterna. Preste atenção, são duas coisas diferentes. O céu é um lugar e o céu é um estado de felicidade eterna. Um lugar de bem-aventurança eterna e um estado de felicidade plena. Entendamos isso. É por isso que o crente não tem medo de morrer, porque ele entende que no momento que ele fechar os olhos aqui, já é conduzido para lá, já abre os olhos lá, porque você é a alma que tem um corpo. Seu corpo não sobrevive sem a sua alma, mas a sua alma sobrevive sem o seu corpo. E a Bíblia diz que quando você morre, seu espírito é aperfeiçoado e já entra na glória. E lá não tem dor, lá não tem choro, lá não tem lamento, lá não tem tristeza, lá não tem angústia, lá você não vai ficar vagando, lá você não vai passar por purgatório, lá você não vai passar por reencarnação, lá você não vai ficar dormindo, você entra nesse céu de gozo indizível e cheio de glória. Isso é maravilhoso. Isso é uma segurança, isso é uma convicção. Segundo, a Bíblia diz que o céu é um lugar de descanso, está lá em Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas, e as suas obras os acompanham. Aqui tem fadiga, e eu posso lhe dizer que as maiores fadigas e cansaços não são os físicos, que uma boa noite de sono recupera, mas cansaço emocional, cansaço moral, cansaço das nossas fraquezas, das nossas mazelas, dos nossos pecados, das nossas aflições. Nós aqui enfrentamos tantas dificuldades de cansaço da nossa alma, mas a Bíblia diz que resta um repouso para os filhos de Deus, e a palavra no grego lá, resta um sábado para os filhos de Deus, porque a palavra sábado é exatamente essa ideia de descanso. A palavra sábado é exatamente esse deleite que nós teremos na presença de Deus para sempre. É por isso que o sábado, no dia da semana, era uma sombra,
apontava para Jesus. Você sabia que dos 10 mandamentos da lei de Deus, o único que não é repetido como mandamento no Novo Testamento é o 4º mandamento? Não tem nenhuma ordem no Novo Testamento para guardar o sábado. Sabe por quê? Porque o sábado era uma sombra. Está lá em Oséias capítulo 2. E a realidade dele é Jesus. Jesus é o nosso descanso. Ele nos trouxe o descanso. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E é esse descanso que ele veio nos prometer, é que tem para nós por toda a eternidade. Terceiro, a linguagem do céu, a Bíblia chama o céu de paraíso. Sabe o que significa isso? Pensa comigo como deve ter sido belo o Éden. Já imaginaram? Onde não tinha pecado, onde não tinha doença, onde não tinha conflito, onde o paisagista foi o próprio Criador. Agora o céu vai ser o Éden restaurado, o paraíso de Deus. Uma beleza que é impossível descrever. Impossível descrever. O apóstolo Paulo, quando foi arrebatado ao 3º céu, ele diz: eu ouvi coisas que é ilícito, não dá para o homem referir, não dá para contar. É tão belo que não pode ser descrito com palavras. E o apóstolo Paulo diz que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para os seus. Numa linguagem de um hino que cantamos, nem metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Esta é a descrição que a Bíblia nos trata do céu. Mas mais ainda, pensa comigo, o céu é a casa do Pai. Acabamos de ler João 14. Quando você pensa na casa do Pai, e eu não estou falando de um pai qualquer, mas do Pai celestial, essa casa tem o quê? Segurança. Essa casa tem o quê? Provisão. Essa casa tem o quê? Comunhão. Essa casa tem o quê? Beleza. Essa casa tem o quê? Amor. Essa casa tem o quê? Intimidade para sempre com Ele. É isso que é o céu. É isso que representa o céu. Então, quando você tem essa convicção de céu, você tem segurança para viver. Você tem segurança para morrer. Como aquele pastor que foi visitar um crente, já em estado terminal, e ele estava no seu leito, no hospital, já a família reunida, o médico disse: olha, não tem mais jeito mesmo, chegando a hora, e o pastor, sem saber muito bem como conduzir aquela coisa toda, daquela conversa quase que final, e tal, mas lá pelas tantas ele teve coragem de se dirigir àquele irmão e perguntar assim: e aí, meu amado? O senhor está preparado? O senhor está pronto? O crente respondeu assim para o pastor: ah, pastor, a casa que eu moro está desmoronando, mas eu já estou de malas prontas, estou partindo para a casa do meu pai, para a minha casa permanente. É isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, se esse tabernáculo terrestre se desfizer, que é roto, que é frágil, que é fraco, temos da parte de Deus uma mansão, não feita por mãos, eterna no céu. Quando você tem esta visão e este entendimento e essa segurança, o céu passa a ser deleitoso para você, deleitoso para você. A Bíblia diz mais: o que é o céu? O céu é a cidade santa. Na linguagem de Apocalipse 21:16, é impressionante se você pegar e atualizar as medidas lá numa linguagem nossa, do português atualizado. Sabe qual é o tamanho da Nova Jerusalém que é medida em Apocalipse 21:16? 2.400 quilômetros de comprimento, 2.400 de largura, de comprimento e de altura. Nenhuma cidade no planeta, jamais haverá uma cidade com essa proporção. Se você pensar em 2.400 quilômetros, eu estou pensando, por exemplo, daqui, mais do que daqui a Salvador. Pensa comigo numa cidade, daqui a Salvador. E agora você espraia
Não há uma cidade humana com essa proporção. Mas por que Apocalipse 21:16 descreve a Nova Jerusalém com essa expansão toda? Porque tem espaço para todos. Quantos receberem a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor? Ainda tem lugar. Ainda tem lugar. Talvez algumas pessoas pensem o seguinte: mas como é que vai ser o céu? Jesus Cristo compara o céu de duas maneiras, aliás, o Apocalipse, com uma noiva adornada para o seu esposo. É proverbial a beleza de uma noiva. Ela se prepara, ela se atavia, ela se veste de uma maneira linda. Então, o céu é apresentado assim. Pensa numa noiva, ataviada. Sabe quem ataviou a noiva? O próprio noivo. Para quê? Para recebê-la sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito. É com essa beleza romântica que o céu é descrito. O céu é descrito como uma cidade. Que cidade? Bonita por fora, a glória de Deus está nela. Bonita por dentro, tem 12 tipos de pedras preciosas no seu fundamento. Bonita na sua praça é de ouro puro. Bonita nas suas portas são de pérola. Bonita na sua iluminação, não tem dia nem noite, porque o Cordeiro é a sua lâmpada. Bonita na sua adoração, não tem templo, porque o próprio Cordeiro é o nosso templo, nós vamos habitar nele e ele vai habitar em nós. Então, quando João olha para o céu, ele fica encantado, a beleza é indescritível. Essa é a glória do céu. Há pouco tempo, eu estava em Vitória, e eu achei muito curioso, que uma adolescente chegou para mim e disse assim: pastor Hernandes, falei: pois não, filha, o senhor quer saber de uma coisa? Ok, eu quero, claro. Eu não quero ir para o céu, não. Eu tomei um susto. Falei: como assim, filha? Você não quer ir para o céu, não? Falei: ah, pastor, o céu deve ser muito chato, deve ser muito monótono. O senhor sabe qual é a visão que eu tenho de céu? Eu falei: não. A visão que eu tenho de céu é que eu vou estar sentado numa nuvem branca, com a harpa na mão, tocando, cantando. Eu não aguento essa vida inteira, não. Tem gente que pensa que o céu vai ser assim, uma nuvem de algodão com a harpa na mão. Sabe o que a Bíblia diz que você vai fazer no céu? Você vai servir a Deus lá no céu. Servir, trabalhar. Se você não gosta de trabalhar, você está encrencado. Agora pense comigo nesse fato: se nesse corpo que fica velho, cansado, enrugado e caquético, a gente consegue fazer tanta coisa fenomenal, não usando, segundo Einstein, nem 10% do nosso potencial, você já pensou o que você poderá fazer com um corpo 100% turbinado pela glória de Deus? Onde você não vai ficar cansado, nem estressado, nem doente, nem senil. Vamos servir. É esta a beleza que a Bíblia descreve o céu. Agora, sabe o que a Bíblia descreve o céu? Uma festa de casamento. Não só com a noiva, mas com a festa. Agora pense comigo essa festa. Quem é o dono dessa festa? É Deus. Não tem limitação de gasto. Segundo, a provisão, gente, é da melhor. Que quem comer nunca mais vai ter fome, quem beber nunca mais vai ter sede. A música, bom, vai estar lá uma orquestra angelical. Os coros angelicais todos os remidos, vestidos de branco. E nós vamos entoar o cântico do Cordeiro, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra e a glória e o poder e o louvor pelos séculos dos séculos. As companhias serão as melhores, só os remidos, lavados no sangue do Cordeiro. Essa festa vai ser no melhor lugar, na Nova Jerusalém. Esta festa não vai acabar, porque no céu todo dia é dia de celebração por toda a eternidade.
Essa é a descrição que a Bíblia faz do céu. Então agora, eu gostaria que você pudesse olhar comigo, o que é que João trata nesse texto? Primeiro, o céu será glorioso por aquilo e por aqueles que não entrarão lá. Então olhe comigo, por favor, o versículo 4. Você pode ler o 4 comigo? Vamos juntos? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Primeira coisa que não vai ter no céu é dor. Que bom, né? Não vai precisar de analgésico lá, nem de anestesia. Mas tem dor física e tem dor emocional e tem dor moral. Não vai ter dor no céu. Não vai ter dor no céu. Segundo, não vai ter choro, não vai ter lágrimas. Nós entramos no mundo chorando, passamos por ele chorando e descemos à sepultura. Se nós não estamos chorando, alguém do nosso lado está. No céu não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter lamento, não vamos alagar o nosso travesseiro. Terceiro, no céu não haverá morte nem luto. Não tem, se existe uma profissão que não vai ter lá, é agente funerário. Não vai ter. Não vai ter cortejo fúnebre. No céu não vai ter enterro. Lá não tem luto, lá não tem dor, lá não tem despedida, lá não tem adeus, lá não tem separação. Lá a vida vai pulsar. Sabe uma coisa interessante? Está lá em Apocalipse 18, 22 e 23, na Babilônia se calarão as vozes da vida, mas na Nova Jerusalém se calarão as vozes da morte. Olha o que não vai ter no céu não vai ter separação. Você pode ler o versículo 1, vamos ler juntos o versículo 1 comigo? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aí você pergunta, quer dizer que o mar vai secar? Não, o mar não vai secar, porque a Bíblia diz que Deus vai fazer novos céus e nova terra. Quando a Bíblia diz que Deus vai fazer novos céus e nova terra, Deus não vai destruir, aniquilar essa que está aqui, no sentido de ela deixar de existir e fazer uma inédita, não. O que a Bíblia diz é que vai existir um refazimento, uma restauração dessa terra e desses céus. Está claramente delineado isso em 2ª carta de Pedro, capítulo 3. Esses céus que você vê se desfarão abrasados. A terra e o que nela tem vai ser passado pelo fogo. E então haverá novos céus e nova terra, onde habita justiça. Aí você diz, mas e o mar? Vai secar? Porque não vai ter, o mar já não existirá? Essa é uma linguagem pictórica, essa é uma linguagem figurada. Todo o livro de Apocalipse é uma linguagem figurada. O que é o mar em Apocalipse? Onde João está? Numa ilha. O que é uma ilha? É um pedaço de terra cercado por mar por todos os lados. O que o mar fazia para João ali? Separava. Quando ele diz o mar já não existe, significa o seguinte: no céu não vai ter mais separação. Você nunca vai se despedir da família, você nunca vai se despedir do seu irmão, você nunca vai se separar do seu irmão, nós estaremos sempre juntos em comunhão ininterrupta, eterna. No céu não entrará nada contaminado. Já pensou nisso? Olha o versículo 27, nós não chegamos a ler, mas vamos ler agora, 21, 27, leia comigo em voz alta, por favor. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Você e eu, aqui, querendo ou não, de vez em quando passa coisa muito esquisita no nosso coração, não passa? Passa ou não passa? Não passam os pensamentos atravessados da nossa mente? Aquilo que o Mark Lloyd Jones diz que são os dardos inflamados do maligno. Mas lá no céu, no nosso coração não vai cogitar o mal mais, não vai ter pensamento ruim mais,
Não vai ter nenhum sinal nem sintoma de pecado mais, não vai ter tentação mais, não vai ter nada contaminado mais, não vai ter nada impuro mais, não vai ter nada inconveniente mais, não vai ter nada mais que destoe da santidade de Deus. Nós teremos um corpo glorificado, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. A nossa mente vai ser plenamente Cristo. Nós seremos tomados de toda a plenitude de Deus, no sentido pleno, maiúsculo e superlativo. Preste bem atenção: no céu não entrarão aqueles que permanecerem em seus pecados. É isso que está no versículo 8. Porém os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, aqueles que não foram convertidos não entrarão lá. Até porque, pense bem comigo nisso, a morte não muda ninguém, gente. Quem morre ímpio, ressuscita ímpio. Quem morre crente, ressuscita crente. Se o camarada não tem prazer em Deus, o céu não é o ambiente dele, ué. Não é o ambiente dele. O camarada que não é convertido, a pessoa que não é convertida, convida para ir num culto, canta louvor, você se deleita, esse troço é chato demais, eu gosto de dar umas gargalhadas, cantando umas piadas imorais lá no bar da esquina. Então ele não vai ter ambiente no céu, vai ser um peixe fora d'água mesmo, vai ficar de fora mesmo. Porque ele nunca se deleitou em Deus, ele nunca teve prazer em Deus, ele nunca teve intimidade com Deus, e ele vai ser o quê? Receber o que sempre quis, ser banido para sempre então da presença de Deus. O que é o céu? O céu vai ser glorioso por aqueles que estarão lá. Olha comigo, por favor, versículo 2, pode ler o 2 comigo? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, preparada ou adornada para o seu esposo. Então, quem vai compor esta noiva? Quem vai compor esta igreja, adornada para o seu esposo? Todos os remidos, de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as culturas, de todas as etnias, de todos os lugares do mundo, de Abel ao último homem alcançado, a última pessoa alcançada antes de Jesus voltar. Todos que foram lavados no sangue do Cordeiro. E aqui vamos parar só um pouquinho para pegar uma coisa prática. Nós, do lado de cá da sepultura, nos dividimos em blocos, não é verdade? Nos dividimos. Nos seccionamos, tem assembleiano, tem batista, tem metodista, tem luterano, tem presbiteriano, tem comunidade, e nós nos formamos em blocos, e às vezes até brigamos por esses blocos, não? E às vezes até nos tornamos assim, bem hostis, dependendo da nossa placa. E às vezes até achamos que nós somos os únicos que temos o direito de entrar na glória, que quem não fizer parte do nosso time está fora. Como é que vai ser essa igreja? Ninguém vai entrar no céu porque é presbiteriano, porque é batista, porque é metodista, porque é assembleiano, porque é luterano, porque é católico, porque é isso, porque é aquilo. Ninguém. Lá só vão entrar os que foram lavados no sangue do Cordeiro. E lá vão entrar todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Lá no céu, eu não serei presbiteriano, você não será assembleiano, você não será metodista, você não será batista. Lá nós seremos um só povo, uma só família, um só rebanho. Vestiremos vestes alvas da justiça, palmas nas nossas mãos, e daremos a Ele toda a glória pelos séculos dos séculos. Que mais? Quarto lugar, o céu será glorioso, preste bem atenção nisso, pelo preço pago e pela oferta gratuita. Olha comigo versículos 6 e 7.
Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Os vencedores herdarão essas coisas, eu lhes serei Deus, ele me será filho. Tudo ok está o quê? Feito. Tem alguma coisa mais para fazer? Você pode fazer alguma coisa para a sua salvação? Bom, Jesus fez uma parte, agora eu faço a outra. Ele morreu na cruz, agora eu me esforço, faço boas obras, acredito, creio, então eu completo a obra de Cristo. É isso que está escrito aqui? Não, tudo está o quê? Feito. Quando ele morreu na cruz, ele diz: está consumado, está pago. A Bíblia diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Tudo está feito, o céu já está preparado, a casa do Pai está pronta, o banquete está servido, a salvação é oferecida. Qual é o preço? Custou tudo para Deus. Quanto custa para você? É de graça. Se você quiser, você pode beber da água da vida. Imagine que você entrou aqui hoje, mas eu não era crente, eu nunca ouvi esse negócio direito, eu nunca fiz uma decisão por Cristo, eu vivo ainda nos meus pecados, eu não me arrependi ainda. Mas hoje, você que veio aqui hoje, se você se arrepender, se você crer no Senhor Jesus, se você beber desta água da vida, hoje você sai daqui como cidadão do céu, você sai hoje daqui como membro da família de Deus, você sai hoje daqui com um certificado de garantia dado pelo Senhor Jesus. Quem crê tem a vida eterna. Louvado seja Deus, porque é presente dele, é de graça, é de graça. Mas finalmente, queridos, o céu será glorioso pela íntima, completa e perene comunhão com Deus. Vamos dar uma olhadinha no versículo 3, todos juntos? Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Meus irmãos, já pensaram nessa cena? Deixa eu só ilustrar isso para fechar. Lembra quando o povo de Israel pecou no deserto? E Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, eu vou cumprir minha promessa, eu vou levar vocês à terra prometida. Eu vou mandar um anjo para acompanhar vocês até lá, mas eu não vou mais com vocês. Esse povo é um povo rebelde. Se eu for, eu vou destruir esse povo. E Moisés disse para Deus assim: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça subir. A terra prometida é boa, a presença de um anjo é maravilhosa, mas a maior necessidade nossa e o maior prazer nosso não é a terra, nem o anjo, é a tua presença. O que vai fazer o céu ser céu não são as ruas de ouro, não são as portas de pérola, não é a praça de ouro puro. O que vai fazer céu ser céu é que Deus está lá, e nós vamos estar lá com Ele, e Ele conosco. Ele vai armar sua tenda com a gente, e nós vamos viver na presença dEle, e nós vamos ver a Jesus face a face, e nós vamos vê-lo como Ele é, e nós seremos semelhantes a Ele, e nós desfrutaremos da presença dEle, da intimidade com Ele, desfrutaremos da comunhão mais íntima e preciosa com Ele, e Ele será a razão da nossa alegria, Ele será o motivo do nosso louvor, e enquanto Ele for Deus, e enquanto a eternidade durar, e ela durará para sempre, nós estaremos em plena, íntima, completa e mais profunda comunhão com Ele. Os teólogos de Westminster, no século 17, fizeram uma pergunta: qual é o fim principal do homem? E eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Pois é exatamente isso que é céu, é isso que nós vamos fazer por toda a eternidade. Vamos glorificar a Deus e gozar da intimidade dEle, da presença dEle, da comunhão com Ele, para sempre e sempre e sempre. Eu queria concluir fazendo 3 perguntas para você. Primeiro, você está preparado para ir para o céu? Já é um cidadão do céu?
tem segurança de que o céu já é seu? Se você morrer hoje, você tem certeza que vai para o céu? Está com medo? Inseguro? Segunda pergunta: você gostaria hoje de ter a certeza de que você é um cidadão do céu? Quer ter essa certeza, essa segurança hoje? Última pergunta: você quer hoje entregar seu coração a Jesus e tomar posse da vida eterna? Ter a garantia que o seu nome está escrito no livro da vida e de que você é um cidadão do céu? Para que quando aquele dia chegar e o reto juiz começar a abrir os livros e olhar suas obras, suas palavras, suas omissões, seus pensamentos, e dizer o seguinte: olha, pelas obras não dá. Espera um pouquinho, tem um outro livro aqui. Ele abre o livro da vida, seu nome está lá, seu nome está lá, e ele vai dizer para si assim: vinde bendito meu Pai, pode vir, entre na posse do reino, está preparado para você desde a fundação do mundo. Haverá novos céus e nova terra, e enquanto Deus for Deus, por toda a eternidade, você estará com Ele, Ele estará com você, sem dor, sem lágrima, sem luto, sem morte. Feche seus olhos, por favor, curva sua fronte, vamos falar com Deus. Vou pedir nosso conjunto que venha já aqui à frente para nos conduzir na última música. Se você entrou aqui hoje e não tinha ainda essa certeza, não é a igreja que dá essa certeza para você, não é o pastor que dá essa certeza para você. Quem dá essa certeza para você é o Senhor Jesus Cristo. E a condição para você ter essa certeza é crer nele. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Senhor, aplica a Tua palavra ao coração das pessoas que estão aqui hoje, aplica a Tua palavra ao coração daquelas que estão nos assistindo pela internet, e que nesta noite haja salvação nesta casa, que nesta noite haja salvação onde quer que esta palavra esteja sendo ouvida, em nome de Jesus, amém.